2 Reis, capítulo 20. Irmãos, o propósito desse livro de Reis é para que as pessoas possam ser mais fiel a Deus, ser mais fiel ao Senhor, e Deus destruirá aqueles que não colocar o Senhor como seu líder. Aquele que não aceitar a Deus como seu líder, Deus vai destruir. Esse é o propósito desse livro de Reis. Se você quiser ler ele depois, você vai entender. Todos aqueles reis que trabalhou em prol do Senhor e foi corrupto na obra do Senhor, nos desígnios do Senhor, Deus destruiu. Então o Senhor deixou bem claro que Ele destruirá aqueles que não quiser seguir os caminhos do Senhor. Então é bem grave isso, né? E a palavra do Senhor aqui no livro de Ezequias, de 2 Reis, capítulo 20, fala sobre a vida de Ezequias, do rei Ezequias. Rei Ezequias foi um dos reis mais confiáveis do Senhor, um dos reis que mais agradou o Senhor, que mais foi fiel ao Senhor. Então, o povo de Israel foram liderados por vários reis, né? E o rei Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. Então, o Senhor, né, amava Ezequias, e Ezequias também amava Deus. Ezequias era um homem fiel ao Senhor, que orava ao Senhor, que clamava ao Senhor, que se prostrava diante de Deus, o qual muitos reis, né, se dobraram a outros deuses, se corromperam ao ouro, à prata, né, à corrupção. Então o rei Ezequias, ele foi um homem que agradou muito ao Senhor, um rei que administrou o seu povo com excelência e obediência ao Senhor. Então aqui nesta palavra, nós vamos entender como que Deus faz na vida de um homem que é fiel a Deus. Percebe, grava bem isso, o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem, fala um homem, mas um homem, de uma mulher, de um ser humano, que agrada ao Senhor, que busca a Deus, que é obediente ao Senhor. Então nós vamos entender aqui através do livro de Reis, 2 Reis, na passagem aqui de Ezequias, do rei Ezequias. Acompanha comigo. A palavra diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Meus irmãos, vocês conseguiram pegar a profundidade dessa palavra? De que o rei Ezequias, ele estava acamado. Ele estava com uma doença, assim, segundo as pesquisas, uma úlcera, de repente um câncer, que o profeta Isaías, ele recebeu do Senhor. O profeta Isaías chegou à casa dele, ao palácio dele, os aposentos dele, e disse para ele consertar a sua casa, porque ele não ia viver, porque ele ia morrer, porque morrerás e não viverás, a palavra diz. Então o Senhor falou para ele, com profundidade. Então imagina você, o profeta chegar em nós e falou assim: Deus, conserta a sua casa, porque você morrerás, conserta a sua casa. Então quando Deus mandou o profeta Isaías passar essa mensagem para ele, ele já estava
designado a morrer, porque ele já vinha enfermo, e o Senhor ia recolher ele. Deus ia recolher Ezequias, o rei Ezequias. Então agora imaginam, né, como que estava o coração de Ezequias, rei Ezequias, né, fez tudo de bom para o Senhor, serviu o Senhor, foi obediente a Deus, e agora chegar o profeta e já designar a morte dele, falar que ele morreria, para ele consertar a sua casa. E às vezes, meus irmãos, eu tiro isso como ensinamento para mim e para você, para nós. Às vezes o Senhor está falando para nós nessa noite consertar a nossa casa. Às vezes o Senhor está falando no meu coração, no seu coração, para nós consertarmos a nossa casa. Porque vai morrer? Não, porque nós temos que consertar a nossa casa. Não significa que o Senhor está falando para você que você vai morrer amanhã. Aqui nesse caso o Senhor estava falando com o rei Ezequias. Mas eu tiro isso para mim. Será que eu não tenho que consertar alguma coisa comigo, na minha casa? E eu tenho certeza que eu tenho que acertar alguma coisa. Nós temos alguma coisa que acertar na nossa casa, para nós ficarmos bem com o Senhor, para a nossa casa ser uma casa que serve a Deus, que o Senhor se alegra em entrar em nossa casa. Então o Senhor chegou e designou o profeta Isaías, para que ele falasse de morte para o rei Ezequias. E o rei Ezequias virou para o seu lado e chorou. E ele questionou o Senhor aqui. Ah, Senhor, se servido de lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então Ezequias, ele teve condições, com o seu coração limpo, com a sua consciência tranquila, de ainda falar com Deus: Senhor, lembra das minhas obras. E o profeta Isaías saiu quando o profeta Isaías estava andando ainda no pátio. Quando o profeta Isaías, andando ainda no pátio, o Senhor mandou ele parar. O Senhor mandou o profeta Isaías voltar lá e dar mais 15 anos de vida para ele. Então isso é um milagre, isso é obra de Deus. Para aquele, no caso, ele questionou a Deus, colocou as suas obras diante do Senhor, colocou o seu coração limpo diante de Deus, e o Senhor reconheceu, e o Senhor pediu que o profeta voltasse e anunciasse a ele, né? Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, fala, né? Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Olha, a força da oração, o poder da oração. O rei Ezequias orou e virou do lado, chorou muitíssimo. Então nós valorizamos, nós temos que valorizar a oração, né? Estamos aqui nas terças-feiras, às 19 horas, sempre orando, com 1 ou 2, com 10, com 8, estamos aqui orando. Então não é tempo perdido, eu sempre falo, não é tempo perdido nós estarmos aqui na oração. Então aqui prova de que a oração Deus ouve, que Deus está atento às nossas orações, né? E ele diz aqui, vou repetir, gosto de repetir, né? Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, o choro de Ezequias. É importante se derramar na presença do Senhor, é importante se abrir para o Senhor. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então Deus deu a prova para Ezequias que valeu a pena ele ser sincero, que valeu a pena ser fiel. Eu digo para você, falo para mim mesmo, vale a pena ser fiel com o Senhor. Se nós somos fiel ao Senhor, algo de bom vai acontecer, algo de maravilhoso pode acontecer, e Deus aqui provou para Ezequias que Ele é o Deus da vida, é o Deus da morte, porque Ezequias já estava, vamos dizer assim, para a morte, ele já estava condenado a morrer. Mas o Senhor ouviu a oração dele, e viu as lágrimas dele, e a oração dele moveu ao Senhor, moveu a Deus. Então a sua oração, a nossa oração pode mover sim o coração do Senhor, pode mudar as decisões de Deus, a sua oração, o seu clamor.
né, o que você tem falado com Deus, tem chorado na presença do Senhor, isso tudo está sendo contado diante do Senhor. Pode ter certeza, Deus está olhando para você, Deus está vendo o que você está passando, está vendo o que você está precisando, está vendo que você está necessitado nesse dia de hoje, durante a semana, o que você precisa para vencer essa batalha, para vencer né, para romper essa muralha. Então Deus sabe tudo de você, sabe tudo de mim, sabe tudo de nós. Nós que muitas vezes queremos esconder as coisas do Senhor, nós queremos colocar as coisas debaixo do sofá, debaixo da cama, achando que Deus não está vendo. Nós queremos embrulhar as coisas, enrolar o Senhor está vendo tudo. Nós estamos enganando a nós mesmos, essa é a verdade. Mas se colocando na presença do Senhor em oração, Ele vai sarar aquele que precisa ser curado, Ele vai restaurar aquele que precisa ser restaurado, Ele vai fazer um milagre naquele que precisa do milagre. E assim nós cremos, porque a palavra que eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Ezequias orou, e imagina o desespero dele e a fé, né? E a intimidade dele com o Senhor. Ele orou, lembrou o Senhor daquilo que ele tinha feito, que ele andava reto aos caminhos do Senhor, que ele era fiel a Deus, andava reto, quer dizer, que andava certo nos caminhos do Senhor. Fez lembrar o Senhor aquilo que ele fazia de bom. Então, porque ele tinha respaldo, ele tinha. Agora, nós temos que fazer isso também, para que nós possamos lembrar a Deus nas nossas orações. Senhor, eu estou andando certo, o que eu preciso ainda fazer, aonde eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para mim ainda alcançar a Tua presença, sentir a Tua presença, sentir o Seu toque, conseguir enxergar com os meus olhos as Suas maravilhas, porque às vezes nós estamos num estado de cegueira, que não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem feito, ou num estado de surdez tão grande que nós não conseguimos ouvir aquilo que o Senhor está falando, né? Então que o Senhor venha tirar essa venda dos nossos olhos, destrancar os nossos ouvidos, para que nós possamos olhar, enxergar e ouvir aquilo que Deus tem de melhor para nós, tem de melhor para você. Busca o Senhor, anda reto no caminho do Senhor. E ele diz mais, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, mais uma vez, Deus de Davi. Então ele já vem da geração de Davi. Você vê o quanto Deus amou Davi, quanto Deus amava Davi, que as descendências de Davi ainda estavam sendo honrados. Os descendentes, na 13ª geração de rei ali, Deus ainda estava honrando por causa de Davi, né? E assim seguiu, honrando ao sucessor de Davi. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Olha só, Deus estava livrando, né? Porque Deus estava livrando o rei Ezequias das mãos do inimigo. Mas essa que o Senhor livrou ele da morte, né? Restaurou ele, deu saúde a ele, e ainda livrou ele, a sua cidade, o seu povo, das garras, das mãos dos inimigos. Então é isso que Deus faz conosco. Além de Deus te honrar, você honrar nós, né? Nos nossos compromissos, nas nossas coisas, nossas decisões, e Deus ainda nos livra dos inimigos. Inimigo que às vezes você nem conhece, inimigo que você não consegue ver, mas inimigo que só quer o teu mal, inimigo que só quer te destruir, te ver você nas ruínas, que você não consegue, não tem condições de discernir, de ver, mas o Senhor está te livrando, o Senhor vai te livrar, quando você entra e anda na presença do Senhor. Assim o Senhor livrou o rei Ezequias, né, um exército inimigo muito forte, que ia destruir o seu povo. Então Deus fez a obra completa na vida do rei Ezequias. E Deus faz, meus irmãos, Deus não faz nada pela metade, Deus não faz um meio aqui, meio ali, Deus faz por completo. Se Deus tem algo para fazer na minha, na sua vida, Ele vai fazer por completo, como já fez, né? Deus não faz nada para deixar
rabo para trás, não faltou um pedaço. Não, Deus faz a obra por completo na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar mais um texto aqui com os irmãos, que também eu vejo assim, o agir de Deus, aqui no caso o Senhor Jesus, que cura um menino endemoniado, o qual o menino já passou pelas mãos dos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram fazer nada. Então o Senhor Jesus ainda questionou e chamou os seus discípulos de homens de pouca fé, homem que não estava exercendo a sua fé. Ele diz assim, o Senhor Jesus, e ele respondendo lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Até quando vos sofrereis ainda? Quando os homens não conseguiram libertar aquele jovem, aquela criança, das mãos do inimigo. Está lá no livro de Marcos, capítulo 9. Se você quiser abrir e acompanhar comigo, vai ser rápido. Marcos capítulo 9, a partir do verso 19. Só para completar essa ministração que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Ele diz assim, e eles respondendo lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo, e trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agiu com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumas, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Então o Senhor Jesus, meus irmãos, aqui completando a minha linha de ministração, ele sofreu uma decepção com seus discípulos, porque os seus discípulos não conseguiram libertar essa criança, né, desse está possesso, endemoniado. Então o Senhor Jesus sofreu uma decepção, mas aí o pai da criança, o pai desse jovem, já estava jovem, pelo que eu entendo na palavra aqui, né, chegou até ele e colocou sobre ele a incredulidade. A incredulidade, porque às vezes nós não temos um crer suficiente para confiar no milagre, na cura, na restauração. Então o Senhor Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então quer dizer, meus irmãos, só para finalizar aqui a minha linha de ministração. Então muitas vezes falta para nós acreditar, confiar, entregar a nossa vida ao Senhor. Lá atrás, na ministração que eu ministrei sobre o rei Ezequias, ele confiava por inteiro no Senhor, confiou no Senhor, acreditou no Senhor e recebeu a sua graça. Aqui, no livro aqui de Marcos 9, a partir do verso 19, o Senhor Jesus também prova que falta crer, falta confiar, falta do ser humano crer mais, confiar mais no Senhor. E a palavra diz, sem fé é impossível agradar. Então o Senhor Jesus foi bem firme, que temos que crer, que temos que confiar. Não adianta nós passarmos pela igreja anos e anos e anos e anos e ainda não confiar naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Pode até não ter acontecido ainda, mas pode acontecer, se crer, se confiar por inteiro. Então que nós possamos confiar mais e mais no Senhor, crer no Senhor.
Não olha para aquele que tenta te desviar. Tem pessoas que só querem nos desviar. Você começa a firmar na presença do Senhor, começa a firmar na casa do Senhor, começa a buscar na palavra do Senhor, mas sempre vai chegar alguém para desviar você, fazer com que você não crê, fazer com que você não confia, colocar em dúvida a sua fé. O que não falta é isso, é pessoas para tirar nós dos caminhos do Senhor. E às vezes você vai ali na rua, a pessoa vem com água gelada na sua fé, joga um balde de água gelada na sua fé. Você sai hoje da igreja confiando no Senhor, amanhã está confiando no Senhor, mas lá às vezes no seu trabalho vem um balde de água gelada esfriando a sua fé. Então permaneça buscando a Deus, buscando o Senhor, firmeza no Senhor, andando reto nos caminhos do Senhor, para que você se mantenha firme, para que você se mantenha de pé, para que você não seja abalado, porque se você for abalado hoje, amanhã você deixa de crer, deixa de confiar. Então não deixa que você seja abalado por palavras, por xingamentos, por palavras maldizentes, tem pessoas que só sabem falar palavras maldizentes. Então você se livra, bata em retirada. Quando você vê que pessoas estão querendo tirar você da presença de Deus, sai fora. Um tempo atrás, não faz muito tempo, um irmão me procurou e falou para mim assim: ô pastor, quando tiver um evento especial lá na igreja, me convida que eu vou. Olha, como assim? Todo culto é um evento especial. Todo culto, toda oração, toda reunião é um evento especial, porque nós estamos buscando a presença de Deus, nós estamos com a presença do Senhor, do Espírito Santo. Então todo evento para mim na casa do Senhor é especial. Então são pessoas que estão tentando desviar o nosso foco, tentando tirar o nosso foco, tentando te apagar, tentando te diminuir. Então não deixe que isso venha acontecer na sua vida. Não deixe que isso venha acontecer na sua vida. Está acontecendo coisas ruins na minha casa, no meu trabalho, mas você não pode se apartar do Senhor. Faça assim como o Senhor falou para Ezequias: conserta a sua casa. Vamos consertar a nossa casa. Não é madeira, não é cimento. Vamos consertar a nossa vida com Deus. Vamos consertar a nossa vida com Deus, para que nós possamos viver dias de alegria, dias de paz. Amém?